Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo, o ano de 2016 está a ser marcado pelo flagelo dos incêndios que graça pelo nosso país. Temos metade da área ardida na Europa em Portugal e tudo indica que, apesar de termos menos número de fogos este ano do que em anos anteriores, a área ardida é muito maior e os casos mais graves de populações em risco e de habitações destruídas é ainda mais grave do que nos anos anteriores. O exemplo da Madeira é, porventura, o mais grave de um país que está debaixo deste enorme flagelo. Ainda durante o decurso desta sessão, há diversas frentes que estão ativas e a ameaçar populações. Por isso, em primeiro lugar, cumpre-se o reconhecimento pelo esforço dos bombeiros, que pelo país têm combatido os fogos, muitas das vezes com forças sobre-humanas e com uma disponibilidade que devemos admirar. Mas também uma palavra de solidariedade às populações de norte a sul do país e nas ilhas que foram atingidas por este flagelo e que nós não podemos deixar sem respostas. Anos excepcionais devem merecer respostas excepcionais por apoio a estas populações. É claro que há alterações climáticas que hoje já ninguém pode negar. É claro também, e óbvio, que o ano de 2016 está a bater todos os recordes de temperatura e os dias mais quentes, algumas vezes visto, têm ocorrido nos próprios dias recentes. Mas também é verdade que o país não pode estar continuadamente a saque, continuadamente dependente destes acontecimentos atmosféricos para, ano após ano, ver a sua riqueza ser destruída, ano após ano, nós temos o sobressalto do país no verão com os incêndios. É verdade que há um legado pesado do governo anterior. O saque que PSD e CDS fazem ao país ainda dura, com a destruição da floresta. As escolhas, por exemplo, da eucaliptização do país, aquela decisão conhecida de Assunção Cristas, é a escolha de quem deu então uma menor diversidade à floresta e com isso também deu uma maior mancha de eucaliptal, como nós sabemos, é aquela que mais propensa fica aos incêndios e que depois mais gera área ardida. É possível ter medidas de prevenção. E, mais uma vez, o governo anterior pecou por nada fazer e, mais uma vez, pagamos os custos desta inação. Em Portugal, existe apenas 3% da área florestal debaixo da alçada do Estado. Só 3% é pública. Se compararmos com a Alemanha, em que a área é de 55% pública, ou até com a média da União Europeia, em que a área florestal é 50% pública em média, nós percebemos a disparidade da presença do Estado na floresta e como isso tem influência e impacto nos modelos de ordenamento da floresta e nas políticas de prevenção. O abandono da terra é, por isso, uma realidade que nós constatamos. E sobre esta matéria é um perigo para os proprietários da terra abandonada, porque lhes colocam os seus pertences em risco, mas é um perigo para os vizinhos e para as populações. E não fazer nada é ajudar que esse perigo se materialize ano após ano. Mas há escolhas, há políticas que podem ser ativas para promover o combate ao abandono da terra. O associativismo de proprietários florestais é um desses exemplos, aumentando a escala, permitindo a obtenção de um retorno que dê para investir novamente na floresta e que garanta, com esse investimento também, medidas de combate e prevenção aos incêndios. A realização de um cadastro que nos dê nomes à terra e que nos diga quem são os proprietários que a abandonaram é também essencial e está ainda muito longe de ser alcançado. E o legado do PSD, o legado das escolhas de eucaliptização, deve e é uma urgência ser revogado. Nós não podemos deixar que o eucalipto continue a alastrar com a vontade predadora das celuloses, ao mesmo tempo que torna mais desprotegidas as populações que vivem junto da floresta. Esta garantia da diversidade das espécies é uma garantia que, se o incêndio graçar, é mais fácil ser contido e combatido. E quem
que conhece a floresta sabe bem que em zonas de eucaliptal, nós mesmo depois do incêndio passar, vemos que está tudo destruído. Nas zonas de pinhal, nas zonas de carvalho, vemos que a realidade é muito mais diferente e, por isso, aqueles que deixaram que o eucaliptal alargasse são também coniventes com a situação hoje vivida. Mas falta discutirmos ainda o que nós podemos fazer melhor nas medidas de combate. É certo que é possível ter melhores políticas de coordenação da proteção civil, particularmente na relação do local com o distrital e do distrital com o nacional. Mas temos definitivamente de acabar com a vergonha que é o negócio do combate aos incêndios. O dossiê dos helicópteros... Termino rapidamente, Sr. Presidente. O dossiê dos helicópteros Kamov é um bom exemplo de negócio feito à custa do interesse público e mais um legado pesado do governo PSD-CDS. Enquanto os aviões estavam parados, voavam os milhões de euros dos cofres públicos para o bolso dos privados. E se o interesse público nunca foi acautelado, a verdade é que o interesse privado tem sido sempre beneficiado. E esperamos que rapidamente seja feita justiça e que o relatório feito pela IGAI e enviado ao Ministério Público tenha consequências. Mas queremos mais. Queremos a investigação do concurso público que deu à Everjets, depois comprado por Domingos Névoa, a operação de manutenção dos helicópteros Kamov. E, por terminar mesmo, Sr. Presidente, dizer que o Bloco de Esquerda acompanha a ideia de colocar, como foi no passado, a Força Aérea à disposição do país e da Proteção Civil para combater os incêndios. A prioridade é a defesa das populações, a garantia de uma floresta ao serviço do país e de um interesse económico que não subjugue jamais o interesse do país. Disse. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr.